Olá, boa noite. Meu nome é Carlos Henrique. Os membros do grupo são, né, eu e o Yogi. O nosso tema ficou em relação à ciência de dados e vamos apresentar sobre. Aqui são alguns tópicos que serão abordados durante a apresentação. Definição, objetivo, vantagens, desvantagens, tempo de uso, ferramenta e base de dados. Tá. O que seria a ciência de dados, né? Basicamente, ela vai consistir na combinação de estatística, negócios e computação visando extrair informações essenciais e padrões ocultos de grandes volumes de dados. Ou seja, basicamente vamos estar querendo ali fazer consultas de dados, classificações, análise e explorar algumas bases de dados grandes ou pequenas também, né, mas com informações para a gente fazer algumas tendências, né, prever algumas coisas, otimizar alguns processos operacionais e também auxiliar as tomadas de decisões em organização e para resolver alguns problemas. E isso ambienta algumas áreas, como estatística, computação e também conhecimento de negócio. E tudo isso se estende em relação à ciência de dados. Aí, que nem o Carlos falou, a ciência de dados ela envolve muitas áreas, então é uma ciência multidisciplinar e por causa disso ela pode ser também, ela é muito flexível, né? Ela pode ser aplicada em diversas áreas. Também, então, por exemplo, ela pode ser aplicada na área da medicina. A gente poderia ter tipo um cientista de dados que analisa dados sobre a a disseminação de uma nova doença, né? E aí com isso ele consegue tipo tirar conclusões sobre, por exemplo, quais áreas focar no tratamento de uma doença específica. E também pode ser, por exemplo, usada no marketing para fazer análise de anúncios, de produtos, para conseguir gerar maior engajamento e experiências customizadas para os clientes. Aí, então, a gente tem aí uma lista de vantagens que a ciência de dados provê. Primeiro, ela pode descobrir padrões transformadores e também inovar produtos, reduzindo então os gastos na gestão de recursos. E em segundo, a gente pode ter a entrega de experiências personalizadas ao cliente, que também possibilita mitigar riscos e fraudes, né? Porque você pode analisar os dados e ver se não tem inconsistências. Terceiro, a gente tem a otimização em tempo real, respondendo às mudanças e condições operando. Então, analisando esses dados, a gente consegue responder a, por exemplo, se a gente tiver quedas repentinas, a gente consegue ver e a gente já sabe quais dados que estão relacionados a essas quedas. Então, basicamente, a ciência de dados abrange uma área muito grande, que não eu falei, né? Então, a gente tem lá muitos dados. Hoje em dia, a gente tem, tipo, milhares de petabytes de dados, né? Então, a ciência de dados vai pegar esses dados, vai tratar e a partir daí vai tirar insights que a gente vai conseguir aplicar no mundo real. Agora, falando um pouco sobre as desvantagens, temos algumas. Como, por exemplo, o elevado custo financeiro de filtros humanos, treinamento de algoritmos para as empresas, né? Porque para fazer a análise ali precisa que pessoas façam. E também para fazer o treinamento, né, com alguns algoritmos para, né, com alguns deep learning e tal. Precisamos de algumas bases enormes de dados que elas precisam ser montadas, feitas e limpas, né? E o segundo seria em relação aos riscos de desvios e alta dificuldade técnica na limpeza de dados oriundos de múltiplas fontes. Como eu tinha dito, ela precisa de algumas bases de dados grandes, muitas vezes, e isso vai dificultar a limpeza dessas bases, com algumas pessoas não vão conseguir, e também ou vai ter que utilizar algum software para fazer esse processo. E em relação aos riscos de desvios, vai acontecer também a incerteza dos resultados pelo fato de que alguns dados calculados ali não serão muito bem, não vai poder muito saber a procedência de como chegou naquela informação ou naquele dado, muitas vezes, assim, principalmente quando vão tentar analisar com Deep Learning e algo do gênero. Mas, no geral, esses são os riscos. Agora a gente vai falar sobre uns exemplos de uso em relação à ciência de dados. Então a gente tem aqui um caso de sucesso e um caso de insucesso. Então, um caso de sucesso é na empresa Netflix, uma empresa muito famosa,
E ela utilizou uma tecnologia chamada Apache Spark, que é uma tecnologia de ciência de dados. Ela usou para processar petabytes de dados de interações dos usuários. Então a ferramenta ela processa esses dados para alimentar o motor de recomendação da Netflix, né, para recomendar séries e filmes. E o uso dessa aplicação garante uma alta retenção de assinantes. Então é um caso de sucesso bem famoso que a gente encontrou. Já um caso de insucesso é dessa empresa chamada Public Health England. Ela era responsável por contar novas infecções de Covid-19, só que ela perdeu cerca de 16 mil dados, né, sobre pacientes. Perdeu dados sobre 16 mil pacientes, devido a práticas inadequadas de ciência de dados. O que aconteceu foi que elas transferiram os seus dados de laboratório de Covid-19 para o software do Microsoft Excel. Só que ele tinha um limite de quantas tuplas você poderia pular, quantas linhas. E aí, com isso, como ultrapassou o limite, eles acabaram perdendo muitos dados importantes. Então, eles aplicaram mal as técnicas de ciência de dados. Agora falando um pouco sobre a ferramenta que escolhemos para fazer algumas análises foi a Metabase. Basicamente é um software livre, né? Buzzings, é open source, né? Ela conecta diversos bancos de dados populares, ela permite a análise de dados e exibição das respostas mediante de gráfico, barras ou tabela detalhada. Basicamente também, depois a gente vai abrir um pouco o Metabase ali, é possível ver, né, a plotagem de gráficos. Também é possível não somente fazer essa análise visual assim com a interface ali, também tem como digitar código e tal. É uma ferramenta bem completa para fazer toda a análise e abranger a ciência de dados. Certo. Então, para trabalhar, né, a gente escolheu essa ferramenta como exemplo para mostrar a aplicação de ciência de dados. E além disso, a gente escolheu uma base de dados para a gente trabalhar com essa ferramenta. A base de dados que a gente escolheu se chama Social Media Advertisement Performance e ela está disponível nessa plataforma chamada Kaggle. Tem várias bases de dados lá disponíveis para você baixar e tentar utilizar. O link está aí. Aí, essa base de dados é uma base relacional sintética criada em Python e ela simula campanhas de marketing em redes sociais. Então, ela contém 4 tabelas interligadas que... Pode passar para o próximo. São essas 4 tabelas aí sobre campanhas, sobre anúncios e sobre usuários, né? Então, a gente tem ali também uma relação de um evento de anúncio, né? Pode passar para o próximo também. E aqui é o diagrama lógico de dados, para vocês verem os tipos de cada um dos atributos. Então essa base de dados, ela basicamente a gente consegue fazer análise sobre essa questão dos anúncios e da conversão conversão dos usuários, né, para ver se os usuários realmente estão sendo engajados pelos anúncios. Tá, agora eu vou mostrar um pouco a ferramenta. Ela se parece assim, ela roda na sua máquina localhost aqui. Eu vou criar aqui uma nova questão, que é basicamente para a gente fazer uma análise. Esse aqui é a base de dados nossa, né, aqui com, né, o evento, campanha, usuários e anúncios, que a gente, né, tem que subir essa base de dados aqui. Por exemplo, vou selecionar essa daqui para fazer uma análise nela em relação aos eventos. Aqui a gente pode fazer, né, os join e tal, customizar a coluna. A gente tem filtros. E como eu disse, também podemos, né, o SQL também montar. E basicamente a gente pode fazer também, por exemplo, aqui. Sempre vai pelo lado. E também a gente pode fazer em relação a especificar, né, o que a gente quer. E tem várias aqui, né, a métrica que a gente quer utilizar. E, por exemplo, eu queria mostrar peraí, aqui. Não, enfim. Vou levar aqui. Pegar essa métrica aqui, aí tem só, mas a gente tem tipo média, tem tudo, basicamente, tem muita coisa. Aí, por exemplo, vou pegar em relação, sei lá, tipo de evento. Isso aqui são as colunas que a gente tem nessa tabela.
E beleza. E aqui a gente pode visualizar ela, tá? E aqui ela dá mais ou menos como aparece, como seria a melhor forma dela ser analisada. A gente pode clicar aqui em visualização e tem várias formas aqui de demonstrar ela para análise de dados. Então, ok. E aqui ela mostra totalmente o registro, basicamente, né? Como que a pessoa teve acesso àquele anúncio, né? Se foi por clique lá e algo do gênero. E beleza. Mais ou menos funciona assim para criar algumas análises no geral. Ah, Isso. Então, o Metabase é uma ferramenta para facilitar, né, a ciência de dados, para a gente conseguir analisar as bases de dados e tirar insights sobre elas. Então, que nem o Carlos mostrou, ali ele mostrou como é que a gente consegue criar alguns gráficos, né, com base na nossa base de dados, e você percebe que tipo, você nem precisa de conhecimento em código, em SQL, você já tem ali uma interface visual, e isso facilita, né, para qualquer pessoa conseguir tentar aplicar a ciência de dados. Com base, que nem o Carlos mostrou ali, a gente primeiro tem que sincronizar, né, a base de dados na ferramenta, e depois a gente cria alguns gráficos com base no que a gente escolhe. E aí a gente também escolheu aqui então e fez alguns já. Então a gente tem aqui esse primeiro, ele chama Scatter, né, onde a gente tem vários pontos. E esse aqui a gente está tendo tipo as campanhas e o quanto que gastou para realizar cada campanha, né? Então aqui no eixo horizontal a gente tem quanto que gastou e aqui a gente tem as campanhas coloridinhas aqui nesses pontos e também uma contagem ali do quanto que elas renderam. Então a gente consegue visualizar, né? A ideia do Metabase é que a gente consiga visualizar, ter visualizações e que a gente consiga tirar insights sem ser só tipo tabelas normais que né, a gente teria pela resposta de consultas em SQL. Aqui a outra, a gente fez outro exemplo aqui. Essa aqui a gente tem tipo os dias da semana e também tipo os períodos do dia, né? Pra gente ver o quanto que os anúncios foram engajados de acordo com os dias e com o período do dia. Nesse caso aqui os dados estavam bem iguais, então a gente não consegue ter muito essa diferença, mas isso já é um insight que a gente tem. Os dados estão bem tipo, iguais, então não tem muita mudança. Ali no terceiro, a gente tem aqui por tipo de evento, né? Então, quando você está interagindo na rede social, você tem alguns eventos. Clique, comentário, impressão, que é só ver, né? Like, compra e compartilhamento. Então, a gente consegue ver aqui uma linha do tempo e ver, tipo, depois que a gente fez um anúncio, como é que cada um deles se comportaram. Então, a gente consegue ver que, tipo, a impressão, primeiro ela foi crescendo, depois ficou uniforme, depois decresceu. Os outros estão um pouco menores ali, mas a gente consegue ver um comportamento parecido. E aí, a partir disso, a gente pode tirar conclusões que, tipo, é interessante que a gente tente manter o máximo de tempo possível por exemplo, a impressão alta. Lá no último, a gente tem uma análise sobre usuários, né? Então, aqui a gente tem um dashboard, que a gente mostrou na base de dados, a gente também tem os usuários que consomem esses anúncios. E aí a gente separou aqui por gênero e a gente percebe que tem uma divisão aqui de idade, né? De acordo com o gênero. Então a gente percebe que masculino a gente tem bastante entre 25 e 34, enquanto feminino a gente tem menos, e conforme a gente vai descendo aqui as idades, a gente tem menos e menos. Então você percebe que a gente consegue fazer visualizações bem interessantes que com SQL sozinho a gente não consegue. Então é uma ferramenta bem interessante e que mostra como que a gente pode aplicar a ciência de dados na prática. Eu acho que é isso. Aqui são as referências do trabalho. E Obrigado. então, obrigado.